Glória a Deus. Amados, antes de entrar na ceia propriamente dita, eu quero recordar alguns textos da Palavra de Deus que são significativos e que eles casam muito bem com o momento que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Em Isaías capítulo 43, no verso 19, Isaías está profetizando acerca da vinda e da obra do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim no verso 19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa figura que Isaías está usando, né, do deserto, do lugar ermo, sem nada, vazio, né, fala de esterilidade, fala de algo que não produz, algo que não tem vida, né, algo que não prospera. Assim é o deserto, é o ermo sem nada, né, sem vida, sem riquezas. E aqui a palavra diz que o Senhor prometeu colocar um caminho no deserto. Vocês já devem ter visto muitas vezes, se não estado num deserto, mas pelo menos visto pelas imagens, que onde você vai encontrar um caminho. O que a pessoa que está num deserto, meio perdida, né, o que ela mais quer é um norte, né, um caminho. Falou, você vai por aqui que você vai encontrar um oásis, ou vai por aqui que você vai encontrar uma cidade, né? Ali você vai ser reabastecido. Porque se ficar no deserto, a falta de vida, calor excessivo de dia, frio excessivo à noite, não tem corpo humano que resista. E aí ele diz, eu vou colocar um caminho no deserto, ou seja, criar um caminho onde não há caminho. E eu vou colocar rios no ermo, no lugar que está seco, está vazio, não tem nada, está estéril. O caminho aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os rios aqui apontam para a própria vinda de Jesus, né, que é o doador da água viva, e também para o Espírito Santo, que o Senhor enviaria depois que Ele subiu aos céus. Recebeu a promessa do Pai. O Pai prometeu. Este é um dos versos do Antigo Testamento que reflete a promessa do Espírito para todo aquele que crê no Senhor, que confessa o seu nome, que se arrepende e se converte ao Senhor. Então, nesse único verso, as duas figuras, Deus disse, eu vou fazer uma coisa nova, algo que o ser humano não podia fazer. Até hoje é uma dificuldade, né? Com toda a tecnologia. Enfim, mas criar um caminho no deserto e rios no lugar ermo, vazio, seco, é obra de Deus, porque o homem não podia fazer isso. Ele não tinha como fazer. Hoje, ele até consegue fazer, mas espiritualmente, só o Senhor. Só o Senhor pode trazer vida a corações que estão sedentos, secos e vazios, onde não há vida, onde não há fecundidade, onde a esterilidade predomina, onde a angústia, o amargor está sempre presente. Então, aquilo que o Senhor prometeu lá em Isaías, Ele cumpriu. Nós sabemos que Ele cumpriu. Vou relembrar para você. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz, fomos, pois, sepultados com Ele, com Jesus,
na morte pelo batismo. Quando nós nos batizamos, descemos as águas, figuradamente estávamos sendo sepultados, mas espiritualmente, de fato, sepultados, né? Aquela vida debaixo do pecado, vazia e sem sentido, estava morrendo ali, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também podemos nós, ou andemos nós em novidade de vida, numa vida nova. Capítulo 7, versículo 6 de Romanos, também diz o seguinte: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, né? Não na velhice da letra. Então agora estamos livres da lei que nós não conseguíamos cumprir por causa do pecado que operava em nós. Nossa vida estava amarrada e nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus descrita pela lei. Mas morremos para a lei, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E por último eu quero relembrar aqui 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 4 a 6, Paulo está dizendo: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência, nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou ou nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, os servidores, mordomos, dispenseiros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A lei sempre condena quem não cumpre a lei, mas o Espírito vivifica ou dá vida. Aleluia, glória a Deus. Como eu falei no princípio do culto, com os sofrimentos e a morte, a crucificação e depois a ressurreição de Jesus, Deus abriu as portas do reino de Deus. E todo aquele que confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor para seguir ao Senhor, e seguir ao Senhor é andar nesse caminho que Deus prometeu lá em Isaías 43:19, que Ele faria, Ele abriria, porque não é um caminho que nós construímos, mas é um caminho que Deus já preparou para que aqueles que estão unidos a Jesus e dispostos a segui-lo, andem por esse caminho, que é um caminho pautado pela verdade, carregado de vida, de justiça. Onde tem verdade, tem justiça. Onde tem justiça, tem paz, alegria e segurança. Onde tem a verdade, também tem santidade, tem pureza, a santidade da vida, que impede a corrupção, que impede a perversidade promovida pelo pecado. Com isso, Deus nos abriu a porta, não apenas por libertação, por cura dos nossos corações, nossos corpos, mas Deus nos encheu do seu Espírito Santo. E o Espírito é vida, o Espírito é santidade, o Espírito é o Espírito que derrama o amor de Deus nos nossos corações. O Espírito é o Espírito da graça. Aleluia. É o melhor de Deus que Ele reservou para todos aqueles que se tornam filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor.
Essa é a realidade do reino de Deus. Mas não fica aí. Deus disse para nós, na sua palavra, que nós devemos gozar esta realidade. Devemos andar e crescer, fazer o que nós cantamos nesta manhã, de pedir ao Senhor que nos leve mais fundo por este rio de vida e que nos traga mais perto dEle, para que a cada dia tenhamos mais comunhão, intimidade, conhecimento do Senhor. Que não sejamos filhos e filhas como aquele filho pródigo que resolveu se afastar do pai, da casa e seguir pelo mundo o seu próprio caminho, quando ele tinha na casa do pai um caminho preparado, cheio de graça, de bênção, suprimento, de mesa farta. Mas ele não entendeu e rejeitou isso. Deus nos tem dado uma mesa farta em Jesus, por meio do Espírito e por meio das suas palavras, das suas escrituras, que podem ser sintetizadas como a verdade ou a luz de Deus para os nossos corações. Amados, nesta manhã, vamos participar do pão e do vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, renovando a nossa comunhão com Ele e também renovando a nossa comunhão com os nossos irmãos, porque todos nós participamos do mesmo pão, todos nós participamos do mesmo sangue, do mesmo Espírito, do mesmo batismo, da mesma graça, temos o mesmo Pai, somos unidos no mesmo corpo e fomos chamados para um mesmo propósito, no sentido de abençoados, nos tornarmos, e nós somos, de fato, abençoadores. Abençoamos a nossa casa com as nossas orações, com a palavra da nossa boca, com o testemunho da nossa fé. Abençoamos nossos parentes, nossos colegas de trabalho, de escola, vizinhos e aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, nós os abençoamos com a bênção que Deus tem nos abençoado, enriquecido, sustentado, fortalecido, consolado em todo o tempo, em todos os momentos mais difíceis da nossa vida. A vontade do Pai é que aquilo que Ele coloca, que Ele dá liberalmente, gratuitamente aos nossos corações, por meio da obra de Jesus, que nós celebramos hoje, se transforme em nós um tesouro guardado no baú do nosso coração. E no momento certo, a cada dia, dia a dia, quando nós percebemos que alguém está se abrindo para nós, ou que está aberto para Deus, mas não sabe como encontrá-lo, como alcançá-lo, nem como se dirigir a Ele, nós podemos ajudar essa pessoa a buscar ao Senhor. Nós podemos diminuir o seu sofrimento ou resolver, se bem que a resolução final só Jesus dá, né? Nós podemos, com a nossa palavra, com a nossa oração, com o nosso testemunho, com o nosso tocar na vida da pessoa, e podemos tocar literalmente com a mão, mas também tocamos com a palavra. O Espírito Santo usa aquilo que Ele nos deu para compartilharmos e abençoarmos o nosso próximo. Porque o maior e mais glorioso ministério que Jesus nos deu, né, por meio do Espírito Santo, é nos tornarmos abençoadores. Fomos chamados para receber bênção por herança, como diz a Escritura. E somos abençoadores. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, mais do que nunca, quando os dias na face da terra têm se tornado mais difíceis do que já era, mais sombrios do que já estava antes da pandemia, onde o povo, a população em geral, está mais perdida, mais seca, mais vazia, mais sem rumo.
do que antes. Importa que aqueles que seguem e servem ao Senhor andem com o seu pote cheio, andem com a graça, andem com a unção, andem com o vinho da alegria do Senhor, andem com a unção que colocada traz cura das enfermidades, liberta de escravidão. Andem com a água viva do Senhor e possa fluir. Jesus disse que aqueles que crescem nele, conforme diz a Escritura, neles se tornaria ou se faria uma fonte a jorrar pela vida eterna. João capítulo 7, 37 em diante. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua família, até para a igreja, de modo geral. Fala, eu não estou vendo essa realidade. Bem, eu vou te dizer o seguinte, essa realidade está presente. Quem crê, quem busca, recebe. Quem se lança diante do Senhor para andar nesse caminho dia a dia e busca encher-se desse Espírito, está cheio desta água viva. Está cheio de fecundidade, não é estéril, é fecundo. A fecundidade quem dá é o Espírito dentro de nós, para que em nós flua, cresça, germine, tanto as sementes do reino de Deus, que Deus coloca em nós, como a vida do Espírito. Nós não temos que ter vida na carne. Vida na carne dá mão para o pecado e para toda sorte de cobiça. Nós precisamos ter vida no Espírito, abundante. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos repetir? O reino de Deus não se constitui em comida ou bebida, que o povo do mundo adora festa. Não é que a gente não gosta de uma festa, mas a gente não vive para festa. A gente usa as festas para celebrar, mas não dependemos de festa para nos alegrar. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Que mais? Paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Você não precisa me responder. Responde para você mesmo. O povo deste mundo tem justiça? Vive em justiça ou ele está buscando justiça? O povo desse mundo está cheio de alegria no dia a dia? Na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta, no sábado, de manhã, à tarde, à noite? Vive alegria ou está buscando alguma forma de alegrar o coração? E das formas que ele tem utilizado, depois de algumas horas, acaba. Porque não tem duração. Não existe alegria neste mundo que dure. Ele não passa de um dia para o outro. No outro dia a pessoa precisa retornar aquilo. Por isso o mundo está cheio de drogados, cheio de gente dependente, viciada, para buscar alegria, para satisfazer o seu coração. O mundo não tem nem justiça, nem alegria, muito menos paz de espírito, paz no seu coração. Porque Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, é breve, não preenche. A paz que Jesus dá permanece para sempre em nós. Então, amados, para terminar a minha palavra, que já está além do que eu tinha esperado. Nesta manhã, se você ainda não está caminhando no caminho do Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu quero andar no teu caminho. Eu quero deixar de andar no meu caminho, que eu só tenho colhido amargura, mágoa, decepção, tristeza. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero me arrepender dos meus pecados, de tudo aquilo que eu tenho feito ou não tenho feito, mas que desagrada ao Senhor.
eu quero me converter ao Senhor. Eu quero mudança, Pai, na minha vida. Me ajuda a mudar, porque por mim mesmo eu não consigo. Se você tem se afastado um pouco da comunhão com o Senhor e da vida no Espírito, faça essa oração. Não porque você está fazendo pela primeira vez, mas diga: Senhor, eu preciso retornar. Eu tenho estado distante, eu tenho estado vazio ou vazia. Perdoa os meus pecados, me ajuda a retornar. Me purifica e me enche do teu Espírito. Por falar no Espírito Santo, se você tem estado assim vazio por dentro, né? Sedento e nada satisfaz, você não tem uma paz duradoura, você, diante das circunstâncias mais desafiadoras, você fica cheio de medo, não sabe que caminho seguir, não sabe que direção, não sabe que atitude tomar. Parece que falta o Espírito consolador e direcionador da tua vida. Hoje é o dia de renovar o teu coração. Hoje é dia de você encher o teu pote. Hoje é o dia de você ser liberto de qualquer amarra, qualquer bloqueio, de qualquer peso, obstáculo que você está enfrentando e não está conseguindo romper. O Senhor está aqui pronto para tirar a tua carga, curar as tuas enfermidades e romper com qualquer bloqueio para que você caminhe livremente. Deus é o teu Pai. O Espírito é o Espírito de paternidade, de adoção. Ele anseia por te libertar de tudo aquilo que possa te escravizar. Deus não tolera que os seus filhos sejam escravizados, ou andem curvados, ou sejam bloqueados, impedidos de que a operação da graça e a salvação do Senhor prospere e cresça na vida de cada um. Aleluia! Por isso hoje é dia de renovar, hoje é dia de se encher desta graça, se encher desta água viva, satisfazer plenamente o seu coração, se encher da paz que vem do Cristo vivo. Aleluia! Não perca esta oportunidade. Enquanto vamos agora prosseguir, e eu quero pedir que aqueles que vão distribuir os elementos já se preparem, né? E já venham aqui para ganhar um pouquinho de tempo, estejam aí já se preparando, antes de nós orarmos. Não perca esta oportunidade. Hoje o Senhor tem preparado, na medida da tua necessidade, a bênção que você precisa. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui porque o Senhor te trouxe. E porque você tem sede, você tem fome. E Deus quer saciar e dessedentar a sua sede. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar enquanto eles já se preparam para distribuir os elementos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é com alegria que nós vamos participar desta ceia, relembrando esse sacrifício maravilhoso, redentor, do Teu amor. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu amor que o Senhor fez chegar até nós, e pelo Cristo vivo, por Jesus que foi levantado nesta terra, para se sacrificar por todos nós. E Ele subiu aos céus por nós, a fim de que nós fôssemos justificados e libertados do pecado, e experimentássemos, como hoje estamos experimentando, uma vida nova por meio do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esta bendita provisão que jamais teríamos feito. Obrigado pelo caminho que o Senhor criou no deserto. E obrigado pelo rio que o Senhor trouxe no ermo, para satisfazer os nossos corações, para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.